Meninas, perseverem, de verdade. A jornada, ela não é fácil. Para cada uma, né, vai ser uma experiência diferente, mas foquem no objetivo, que é superar esse obstáculo que a gente tem na vida, e foquem que outras pessoas já conseguiram, e se outras pessoas já conseguiram, vocês também conseguem. Eu acho que isso é onde a gente tem que colocar as nossas forças e de ter a segurança de que a gente pode ser completamente livre com o nosso corpo e fazer as nossas próprias escolhas no dia a dia. E foquem que depois melhora, né? Que vocês vão ser recompensadas por isso. Lembra disso quando vocês estiverem ali no momento de tristeza. Eu acho que esse é o principal, saber que a consistência vai fazer toda a diferença ali para vocês durante o processo. Não desistam toda vez que tiverem aí um momento de desânimo. Procurem o grupo também, eu acho que é bem importante. Tentem, né, se conectar com outras mulheres que estão aqui no programa também, que cada uma tem uma experiência que algo que com certeza pode contribuir também com o processo de vocês. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Olá, gente querida, tudo bem? Boa tarde. Bom, estou aqui para mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. E hoje eu chamo uma ex-aluna muito querida, a Melise. Ela está aqui para falar com a gente um pouco da sua história. Eu acho tão legal, gosto tanto quando elas topam, sabe? Porque é um momento que eu imagino que seja muito bom, não só para mim, que estou escutando toda essa experiência, toda essa vivência e toda essa história de superação de cada uma dessas mulheres que eu consigo ajudar através do programa Chave Mestra, mas também porque eu acho que para elas é um momento muito bacana de compartilhamento da história, para mostrar eu posso, eu consigo, e vamos lá, e você também vai conseguir. Então, quero dar muitas boas-vindas a Melise. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, meu bem. Seja bem-vinda aqui no podcast Adeus Vaginismo. Imagina, eu que agradeço, um privilégio para mim estar aqui nesse momento, poder compartilhar minha história e, quem sabe, motivar algumas pessoas mais também a entrarem no programa. Isso aí, não só entrarem no programa, mas mais do que isso, né, Melise? Eu acho que é motivar as pessoas a se cuidar e a entender que tem luz nesse fim de túnel e que a mulher pode ficar livre do vaginismo também, assim como você ficou. E, Melise, você está com quantos anos hoje, minha flor? Eu tenho 28 anos. 28. E de que cidade você fala comigo? Estou falando de São José dos Campos, que é uma cidade do interior de São Paulo. Inclusive, acho que um tempo atrás já teve, né, um episódio de uma moça também de São José dos Campos. Eu acho ótimo, porque tem gente do Brasil todo e às vezes pessoas da mesma cidade, inclusive. Tive um caso uma vez, dois casos, na verdade, né, porque foram as duas juntas, de duas ex-alunas que também gravaram os podcasts por aqui comigo, mas elas se encontraram, porque numa das maratonas, nessas maratonas que eu faço também, né, com a ideia na mesma ideia do adeovaginismo, para poder divulgar trabalho e fazer com que as mulheres entendam de que realmente tem uma luz no fim do túnel para elas, que sofrem com essa questão. As duas, na maratona, as duas se encontraram do tipo, caramba, você estudou comigo quando eu era garota. Caramba! Um encontro muito super assim, né? Total, e as duas já estavam livres, né, já estavam livres do vaginismo, elas foram convidadas para participar mesmo da maratona como ex-alunas. Então, foi uma coincidência super naquele momento. Então, a gente sabe que, claro, o mundo é pequeno, mas não tanto assim, mas com certeza tem outras pessoas aí da sua região também que precisam de muita ajuda, né? Com certeza. Mas, Melise, conta pra gente aqui um pouco da sua história, né? Assim, você está com 28, com quantos anos você começou a perceber as tentativas sexuais, que você começou a perceber que a coisa não estava fluindo? Aonde é que você se enquadrava, né? Qual era o nível de vaginismo que você se enquadrava naquela época? Tá, vamos lá. Então, acho que vale a pena eu dar um contexto aqui de como eu ouvi falar do vaginismo, porque eu ouvi falar do vaginismo antes de saber que eu tinha vaginismo. E
Eu tive o primeiro contato, né, com essa palavra, vaginismo, o que era vaginismo, através de uma conhecida que eu tenho, que ela faz vídeos para o YouTube, eu sempre acompanhava os vídeos dela, né, não tenho tanto contato presencial com ela, mas como ela faz os vídeos eu acompanho, e certa vez o tema do vídeo dela foi sobre vaginismo, em que ela contava, né, que ela já estava casada, que fazia 3 anos que ela estava tentando ter relação com o marido dela, com penetração, e não conseguia, e foi, depois de procurar muitas ajudas, né, se identificou com o vaginismo, né, foi diagnosticada com o vaginismo e fez tratamento via fisioterapia pélvica. E aí eu simplesmente absorvi aquela informação para minha vida e deixei aqui registrada na cabeça, né, senti empatia por ela no momento, mas até então eu não me identificava com vaginismo. Inclusive porque eu casei virgem e eu casei em 2021, então eu estava com 26 anos. Que aí foi o processo que eu comecei a perceber que poderia ter alguma coisa ali, que foi quando eu fui para a lua de mel com meu marido, né, e a gente começou a ter tentativas frustradas de ter relação com penetração e a gente não conseguiu. E aí a gente, no momento, né, até achou que fosse algo mais relacionado com o momento, né, da tensão, né, de estar ali na lua de mel, enfim. E aí passou a lua de mel, continuamos tentando e também nada. Então, todas as vezes tentativas frustradas. E aqui eu acho que é importante mencionar que um pouco do meu relato, acho que se distancia um pouco das outras que eu já escutei por aqui, porque todas as vezes que a gente tentava ter relação com penetração, eu não sentia dor, justamente porque não tinha, de fato, nem o início da penetração. Então, aí eu sempre ficava nessa de, meu caso não tem dor, não sei o que é. Não tinha dor, né? Na verdade, pelo que você falou, não chegava nem perto. Exato, exatamente. Ou seja, chegava perto ali, mas não chegava nem a encostar, pelo que você falou, nem encostar. Por isso nem dor tinha, né? Exatamente. Sim. E aí, tentar associar esse diagnóstico, né, essa minha experiência, digamos assim, com o que eu ouvia das outras pessoas, começava a me dificultar um pouco para eu identificar que eu tinha algum problema. E no meu caso também tinha um outro agravante, que era o fato do meu marido ter depressão. Então a gente começou a tentar imaginar que pudesse ser algo relacionado mais ao psicológico mesmo, né, do quadro dele. E aí a gente decidiu que aí ele ia tentar procurar uma ajuda, que aí o problema poderia ser ele. E aí ele começou a tentar fazer alguns tratamentos, fez vários exames e tudo voltava absolutamente normal. E a gente, né, sem conseguir ter relação com penetração. E aí eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, digamos assim, de falar, nossa, tá claro para mim que não é algo com você, se não é algo com você, deve ser algo comigo, né? E aí que eu resgatei da memória, né, aquela situação da minha colega, né, de eu ter visto o caso de vaginismo, e falei, será que pode ser vaginismo? Deixa eu procurar saber mais, né, sobre do que se trata e tudo mais. E aí, nessa procura, né, que foi basicamente, em grande parte online, também offline, eu sempre vi esses relatos, né, de pessoas falando da questão da dor, e aí eu tinha essa dificuldade, como mencionei, de me identificar nesse quadro, né. E aí, uma dessas pesquisas, eu achei o seu site, né, em que você explica, enfim, tem um teste e tudo mais, e aí eu comecei a fazer o teste. E aí, novamente, no teste, para mim, era muito aquela coisa 880, porque vale mencionar aqui também que no teste lá, se eu bem me lembro, era ou não conseguia nada, ou conseguia, mas com um pouco de dor, ou muita dor, né, enfim. Mas tem uma situação aqui que, no meu caso, é que eu conseguia colocar de 1 a 2 dedos no meu canal vaginal, e aí eu falava, gente, eu consigo, então não posso falar também que não passa nem a cotonete, porque não parece ser isso, eu sei que passa, mas às vezes não passa, né? Então ficava mais difícil de eu falar, de eu me reconhecer, né, de fato, nesse quadro. E aí, acho que o que mudou para mim, que acabou virando um pouquinho mais a chave nesse sentido de ter o diagnóstico, foi quando eu vi um vídeo seu em que você menciona o fato de que essa inserção de 1 ou 2 dedos, ela deve ser conseguida, né, para você dizer que você não tem vaginismo, digamos assim, quando você não está no estado de gestação, que não era o meu caso. Aí eu falei, tá, vamos tentar, sem estação, ver se eu consigo. E aí, para minha surpresa, quando eu tentei sentar excitada, tanto 1 ou 2 vezes eu não consegui nada. E aí, isso me remeteu também a outro caso, de que várias vezes, né, antes mesmo de casar, eu tentei colocar absorvente interno e nunca conseguia. E nesse caso, sim, eu tinha muita dor, né, porque eu tentava, né, eu fazia mais força do que eu necessitaria, no caso de colocar um absorvente interno, eu tinha muita dor, não conseguia colocar o absorvente no final, só entrava a pontinha,
E para retirar depois, né, porque ficava parado lá, era uma dor maior ainda. E aí, pelo fato de eu não ter conseguido colocar nem absorvente interno, também nunca passou pela minha cabeça colocar um coletor menstrual, por exemplo. Eu falei, gente, não entrou absorvente coletor, mesmo com dobra que não vai entrar, né? Aí eu falei, ai, gente, problema comigo mesmo. E Vamos você lá sabe, encarar isso aqui. só para te dar uma pausazinha para eu fazer uma colocação que eu achei muito legal que você falou agora, porque assim, o nosso teste, né, o teste pós-PT vaginismo, que é esse teste que circula gratuitamente na internet para vocês, é um teste que ele tenta separar o joio do trigo, né? Ele tenta separar, assim, mulheres que podem sofrer com medo da dor e têm a dificuldade com a penetração exclusivamente desencadeada pelo medo da dor ou de ser machucado, perfurar, enfim, de ter a vagina pequena demais, incompatível com o pênis, aqueles medos todos que a gente trabalha, inclusive, dentro do chave mestre. Mas para aquela mulher que tem, de fato, alguma situação física que seja capaz de provocar dor, além do medo que ela possa ter, né? Mas essa característica, que é exatamente uma das perguntas do teste, é de como você consegue se manipular sem estar excitada, porque a pergunta é exatamente essa, se você consegue colocar 1 ou 2 dedos sem excitação. Eu acho isso, você acabou de falar agora para mim, é muito legal, porque isso corrobora, isso confirma toda a minha teoria mesmo, tudo que eu acredito, tudo que eu vejo todas vocês terem de dificuldade, né? Muitas de vocês, inclusive mulheres no nível mais severo, que é o que parecia, vou botar no passado, né, porque você já venceu, mas que parecia ser seu caso, que é aquela mulher de tão nervosa ou de tão preocupada que fica, ela não consegue nem sentir dor, porque não chega nem perto, não chega a encostar na entrada da vagina, e então não tem aquela sensação, né, da penetração, do início da penetração, e que se a mulher está muito travada, muito contraída, ela vai acabar sentindo dor pelo início da sensação da penetração. Mas, às vezes, a mulher tem um nível tamanho de reflexo que não chega nem perto, que era o que aconteceu com você. Então, nem dor dá para sentir. E, às vezes, com esse discurso da dor, que, na verdade, é um discurso mais comum, algumas mulheres, numa situação mais extrema, elas não se reconhecem, que foi o que aconteceu com você no início. Você tinha dificuldade de se reconhecer, né, nesse lugar. Pô, eu tenho essa dificuldade, mas eu não sinto dor. Então, será que realmente eu tenho isso? Você fica com essa dificuldade de se reconhecer nesse lugar. E se eroticamente você consegue inserir seu 1 e 2 dedos, ou deixar que alguém insira 1 e 2 dedos, com conforto, e de repente, ou com um mínimo de conforto, que você curta, que você consiga até gostar, né, digamos assim, de uma inserção erótica, de 1 e 2 dedos, aí que fica mais difícil você se reconhecer ainda. Você fala, pô, mas peraí, mas entra 1 e 2 dedos, então eu tô erotizada. Quando você está erotizada, quando você está no momento erótico, a sua mente, ela não está, pelo menos em determinadas situações, claro, né, a sua mente, ela meio que está enganada, digamos assim, daquele reflexo. Então, na hora que você está ali curtindo e tal, você não está pensando naquilo, mas na hora que o momento se aproxima, a mente ativa o reflexo, que é exatamente o mecanismo do vaginismo. Mas em algumas mulheres, mesmo que o mecanismo do vaginismo ative na hora que a tentativa de penetração com o pênis vai começar, porque às vezes pode ser uma coisa muito setorizada com o pênis também, a mulher, por si só, ela consegue botar seu dedo no momento erótico, ela consegue deixar até que uma parceria coloque seu dedo no momento erótico, sem maiores dificuldades. Mas quando a gente transpõe para a prática, ou seja, para o não erótico, que é a questão de você inserir um absorvente interno, ou mesmo colocar o seu próprio dedo, né? Porque a gente tem uma hierarquia, você sabe disso. Mas na hora que você tenta inserir seu próprio dedo, entre aspas, no seco que eu digo sem estar erotizada, né, sem estar pensando, fantasiando, simplesmente botar, pá, vou lá tentar, vou botar isso aqui para ver como é que é. E você percebe que o negócio não vai? Assim, peraí. Aí tem alguma coisa diferente acontecendo comigo, porque se entra o dedo no momento erótico, com certeza meu dedo vai entrar em qualquer momento. Isso é o seu racional pensando, né, claro. É o racional pensando. Tipo, peraí, se entra no momento erótico, por que eu não vou entrar em outro momento, gente? Tem espaço aqui para entrar, mas esse é o racional pensando. Mas o inconsciente, como ele precisa de uma educação, ele precisa se educar de forma hierárquica, ou seja, do mais simples para o mais complexo, ele não entende. Então, aquilo ali que, de repente, teoricamente é o mais simples, que é você botar o seu próprio dedo, afinal de contas, você é você, né? Você não tem ninguém botando, é só você, e no momento que você não tem nada erotizado, só para você ver como é que tá lá dentro, né, experimentar como é que é, você não consegue, trava. Então, eu gosto dessas histórias, eu acho super lindo essas histórias, quando vocês trazem isso, porque é para mostrar para todo mundo que não necessariamente a mulher que sofre com o vaginismo, ela vai ter uma dificuldade igual em todos os momentos, né? Então,
Claro que a gente tem mulheres que têm, às vezes, níveis de vaginismo que ela tem dificuldade geral assim, não põe excitada, não põe sem excitação, não põe nada de jeito, em lugar nenhum, de jeito nenhum. Mas tem mulheres que não, que também sofrem com vaginismo, até no nível mais severo, como era o seu caso, mas conseguem colocar um dedo ou 2 dedos no momento erótico, por exemplo, e até mesmo fora do momento erótico. É possível. Mas a possibilidade, você hoje sabe disso muito bem, não é igual ao conforto e à naturalidade, que é exatamente aí que eu vou, que é o conforto e a naturalidade. Concorda comigo? Sim, concordo muito. E foi isso mesmo, assim, depois que virou essa chavinha, para mim ficou muito claro que eu precisava, de fato, procurar uma ajuda específica para isso. E aí eu fui procurar as possibilidades, né? Até mesmo porque no seu site, né, tudo que eu li, tanto do e-book até que eu acabei adquirindo, enfim, no seu site era o único lugar que eu vi, assim, falando, o tratamento é você com seus dedos, é com autotoque, porque nos outros era tudo, fisioterapia pélvica, você precisa de apoio de terapeuta e tudo mais, e eu achava tudo aquilo, assim, muito invasivo. Eu falo, gente, eu já estou desconfortável com a minha situação, eu vou colocar um terceiro elemento aqui na história toda, e, assim, a chance de eu sempre ficar mais tensa, né, de chegar numa sessão, por exemplo, e às vezes não conseguir o resultado que eu quero e acabar me frustrando com isso, vai talvez destruir ainda mais meu psicológico aqui que eu tô vendo que é onde de fato precisa ser trabalhado no fim das contas. Aí eu vi que estava aberta naquele período a maratona, se eu não me engano, que era o Sim, foi em novembro, né? Foi em novembro que você participou da maratona. Eu Sim, participei mas da maratona de novembro. novembro, isso. mas você entrou em dezembro do ano passado. Gente, dezembro de 2022. Eu estou gravando o podcast com essa moça aqui hoje, dia 8 de março de 2023. Ou seja, Exatamente. tem muito pouco tempo, gente. Tem pouco Conta. tempo. E aí foi justamente isso. Eu entrei na maratona e, assim, para mim foi um divisor de águas mesmo, a própria maratona, porque foram 3 dias, né, se eu não me engano. Mas, assim, foi muito acolhedor, assim, o ambiente, no sentido de ouvir os relatos e falar, falei, gente, é exatamente isso que eu sinto, que as meninas estão relatando aqui, é o que eu sinto. E, assim, ver o cuidado, né, que vocês têm também de tratar do tema, de explicar, né, passo a passo, porque sempre tem pessoas que já estão acostumadas com o tema na reunião, mas tem gente que está entrando de primeira vez, que nem era o meu caso. Então, achei super legal, assim, toda a abordagem, e foi, de fato, né, um gostinho ali, um pouquinho do que a gente poderia experienciar dentro do programa. E aí, por questões financeiras, eu não consegui entrar no turno de novembro, e aí, em dezembro, eu me organizei melhor, falei, não, eu preciso disso, né, eu sei que vai ser importante para mim, vai ser o que vai me fazer conquistar, né, de fato, essa cura, né, pro vaginismo, então eu preciso focar nisso. E aí foi na véspera de Natal, eu entrei em contato com essa equipe, eu falei, eu quero entrar, tem como entrar ainda, né? Aí elas foram analisar, né, enfim, viram que dava, me deram a resposta, não deu 5 minutos, né, já entrei pro curso, foi muito rápido mesmo. E aí, no mesmo dia, eu já comecei o curso e comecei a fazer exercícios. E aí, desde então, eu comecei a fazer os exercícios de forma religiosa, gente, de verdade. Eu estava muito focada em querer melhorar, em querer passar, né, por esse obstáculo na minha vida. Inclusive, eu fazia exercício, inclusive, quando eu estava tendo meu ciclo menstrual. Que eu sei, né, que para algumas mulheres pode não ser viável, e acho que é ok, né, cada um tem que ver o que é viável para si, mas eu tentei, eu falei, vou continuar, né, não está me atrapalhando em nada, então eu continuei os exercícios. A prática é opcional, eu coloco a prática como opcional, exatamente como você já sabe, porque tem mulher que se sente confortável, tem mulher que não se sente confortável, então tudo bem, fica com uma semaninha de folga, naqueles dias todos que você sabe, né, como é que é, praticando, como você falou, religiosamente, 5 a 7 vezes na semana, com uma semaninha de folga, mas essa frequência, essa disciplina, ela é fundamental, gente. Com certeza. E foi isso mesmo, e aí eu comecei, né, o curso, naturalmente, né, algumas etapas foram mais tranquilas que outras, então, algumas eu passei mais tempo, outras não, e eu tenho certeza que a frequência fez toda a diferença, porque muitas vezes eu já sabia o que ia encontrar, né, já estava preparada, falei, ontem foi assim, hoje provavelmente vai começar assim, depois eu vou alcançar isso, né, digamos assim. Então, eu tinha a experiência ali muito fresca na memória, justamente por conta dessa frequência.
Então, para mim, ficava cada vez mais confortável, né, que é o objetivo de cada etapa, de fazer todos os exercícios e os movimentos e tudo mais, e começar também a me preparar para uma nova etapa, né, um novo desafio, enfim. Inclusive, essa parte do mental, eu acho que é o que é mais crítico, assim, pelo menos para mim foi durante o programa, tanto até que eu chegava até fazer alguns dias extras em cada etapa para garantir que eu estava na zona NNC. Eu falava, não, eu vou fazer alguns dias a mais para falar para minha cabeça que eu estou segura para mudar de fase. Então, eu acabei fazendo isso, e para mim foi ótimo, eu acho que isso me garantiu, para o final, ter sido mais fluido ainda. Tanto até que eu passei pela fase de 2 dedos, que eu acho que foi a fase que eu acabei demorando mais, e aqui eu acho que é importante mencionar também porque eu acabei demorando mais também na fase 2. Eu entendi depois de um tempo que eu estava com as unhas pequenas, com as unhas curtas, que nem você recomenda, mas para a fase de 2 dedos ela não estava grande, mas ela estava num tamanho que estava me incomodando, e eu achei que era desconforto do movimento. E aí eu fiz o teste por minhas unhas, e aí a fase 2 foi muito tranquila. Então, assim, mesmo que pequena, estava me atrapalhando a fazer o movimento com as unhas ligeiramente crescidas, digamos assim. Sim, qual a sensação da ranhura, né? Exato. Eu falo isso mesmo, pois é. Isso é muito importante para quem está em treinamento, né? Você poder ter as unhas bem aparadas para poder evitar essa sensação de ranhura, porque depois que você está super bem treinada, aí você vai botar, tá com aquelas unhas gigantes que a mulherada às vezes usa, entendeu? Mas enquanto você está aprendendo a reconhecer essas sensações, é importante realmente que você tenha as unhas bem aparadas para evitar qualquer desvio, né? Qualquer artifício aí que a mente possa entender como algo que não seja bom, né? Como algo que remeta ao desconforto e à dor, que não é a sensação natural do local, é isso? Exato. E aí, justamente, acabava, né, gerando essa dúvida, né? Porque num dia eu estava fazendo tranquilamente, no outro estava sentindo desconforto. Falei, nossa, será que eu tive uma desevolução, digamos assim? E aí eu percebi que era a questão da unha, e para mim, depois que eu aparei, deixei certinha, foi bem melhor, e aí eu consegui, de fato, passar a etapa de 2 dedos com movimentos. Mas para mim a fase mais marcante foi a de 1 dedo com movimentos, que foi logo depois que eu consegui colocar o absorvente interno, e para mim foi uma conquista absurda, né, tanto até que um pouquinho antes eu te perguntei, né, qual seria o melhor jeito de tentar, que eu, né, tava pela memória da dor de colocar um absorvente interno, e depois que eu coloquei, gente, foi magnífico, eu simplesmente coloquei, e aí foi muito legal o seu conselho, que eu acho que é bom compartilhar aqui, né, de que cada pessoa é diferente. Então, você tinha comentado comigo por e-mail, tenta em pé, né, mas não é uma regra, né, vai vendo, e de fato eu tentei em pé, não foi, e aí eu tentei sentada, foi assim, como se eu tivesse, não sei nem explicar, mas foi muito natural, assim, eu coloquei, entrou, eu falei, nossa, era só isso, coisa completamente diferente do que eu tinha sentido nas tentativas anteriores. E aí passei, né, o resto do meu período ali usando absorvente interno, né, naquela mesma lógica de deixa eu garantir que eu sei fazer isso daqui. E aí consegui, né, os outros dias também colocar com bastante tranquilidade o absorvente interno. E aí depois que eu passei pela fase de 2 dedos, tinha aquela opção, né, de ir para a fase de dilatador ou não. E eu resolvi optar por ir para a fase de dilatadores, justamente por essa questão, né, do meu marido ter depressão e tal. Então eu não queria comprometer também uma expectativa nele, né, de que eu estava curada sem ter essa certeza, essa segurança, assim. Então eu falei, deixa eu fazer essa última fase e ir mais segura para uma nova tentativa aqui do nosso lado. E aí foi o que eu fiz. Eu demorei mais tempo esperando o dilatador chegar aqui nas fases, inclusive. Eu tive literalmente 3 dias de fase de dilatador, até me sentir completamente confortável. 3 dias. 3 dias. No primeiro dia eu já consegui colocar todos. Só que eu tava sentindo um pouquinho de dificuldade no último, e aí eu fiquei mais 3 dias até me sentir confortável. É o que eu falo, olha só, imagina isso. Agora, imagina você que está escutando a gente falando agora, uma mulher com vaginismo primário severo, como era o caso da Melise, que não deixava nem chegar perto dali, porque nem dor sentia, porque não chegava perto. Agora imagine você mesmo, Melise, se você fosse imaginar no início, antes de estar bem treinada com os dedos, imagina você na própria fisioterapia pélvica, botando esses dilatadores em 3 dias até o final. Você se imagina fazendo um negócio desse? Não imagino só choro, de verdade. Você nem consegue se imaginar fazendo uma coisa dessa, né? Uhum. Pois é. Então, assim,
Isso, para mim, é uma coisa que é tão clara, cristalina igual a água, né? O dilatador, ele pode ajudar a mulher, sim, nesse processo de reconhecimento interno, de reconhecimento das diferentes expressões. Muitas se sentem mais seguras, como você se sentiu, né? Mais segura em, de repente, você manteve esse padrão, né? De, não, quero fazer isso aqui para me garantir, né? Vou ficar um pouquinho mais nessa fase aqui para garantir que eu vou conseguir passar para a próxima. Então, essa ideia de vou fazer o dilatador para eu poder garantir também que eu estou segura com relação a isso, também é uma coisa que é válida. Sim, é por isso que ele é opcional, porque afinal de contas, você com 2 dedos, você desbrava seu território, mas com os dilatadores você tem a oportunidade de sentir melhor as pressões internas, e se você quiser continuar pela fase, apesar dela não ser obrigatória, está tranquilíssimo, vai como você fez, né? Assim, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é porque veio de uns anos para cá, tem vindo uma ideia de cultura nisso, né? De falando cultura de tratamento, inclusive entre os próprios profissionais de saúde, de que o dilatador é tratamento. Então, tá assim de mulher comprando dilatador sozinha, que sofre com esse tipo de questão, para ficar tentando colocar o dilatador em casa sozinha, vai penar, cara. Vai penar. Porque assim como o dilatador precisa de treinamento, precisa de uma orientação para treinar, os dedos também precisam, e existe uma ordem sequencial nisso, né? Então, você submeter a mulher a um tratamento por um dilatador, sem ela sequer, essa é a minha lógica, tá? Sem sequer ter conseguido colocar um dedo que seja seu, fica tudo muito complicado para a mente conseguir entender, né? Então, assim, quando você me traz um depoimento desse, de que você fez toda as etapas manuais, em 1 mês e meio, 2 meses quase, que você fez as etapas manuais, ainda demorou 3 dias para colocar até o último dilatador, gente, para mim é, tipo assim, parece incrível, né? Parece mágica. Mas assim, gente, não é mágica, isso se chama empoderamento, isso se chama autonomia. Confiança, autonomia de voo, sabe? Confiança sobre você, confiança sobre o seu corpo, entendendo como é que você está se sentindo, tendo consciência corporal, mas a consciência corporal, ela vai muito além do contrair, do relaxar a musculatura. A consciência corporal vai em conhecer como você é de verdade, por dentro e por fora, sabe? Você poder ter uma ideia real do seu espaço, do seu tamanho, da sua dinâmica, de como é que você funciona. Isso só o teu dedo dá, cara. O teu dilatador não te dá esse tipo de pensamento e nem tão pouco de sensação, sabe? Então, eu fico muito feliz quando eu escuto depoimentos como o da Melise, falando exatamente isso. Porque a Melise não tinha feito nenhum tratamento antes. O primeiro tratamento dela foi o chave, né? E, felizmente, o último, né? Que já resolveu essa questão, sabe? Mas, assim, para mulheres que já passaram por tratamentos anteriores e que não conseguiram sucesso, né? E na hora que elas começam a treinar com as próprias mãos, né? Fazem esse treinamento com as próprias mãos, e quando elas partem para o dilatador, a coisa muda de figura, principalmente para quem entrou, quem está no chave mestra praticando, ou quem já passou por lá, né? Porque aí tem toda uma forma de orientar, e cada profissional vai ter uma, eu tenho a minha, e os outros profissionais vão ter as deles, mas a experiência que eu vejo dentro do que eu faço, do que eu cuido, do que eu me responsabilizo, que é o caso chave mestra, é essa. A mulher está voando com os dedos dela, quando ela pega aquele dilatador, aquilo ali chega a ser brincadeira de criança. Sabe? Para umas pode ser mais fácil, para outras nem tanto, mas o fato é que eles acabam ficando mais fáceis de serem entendidos para uso do que se eles são pegos logo de cara. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Eu acho que é isso mesmo que você comentou, né? Não quer dizer que o fato de eu ter chegado na última etapa e ter durado 3 dias ali com o dilatador, quer dizer que o resto foi fácil, né? Tudo bem que no total ali para mim foi, acho que 1 mês e meio de tratamento. Mas, assim, é uma luta constante, né? Não o que eu vivi, mas outros relatos aqui que eu já escutei dentro do programa, de que é a gente tentando se policiar a todo momento para não querer ficar na ansiedade, para sempre garantir, né, que a nossa mente entendeu que a gente consegue, para a gente também colocar isso como verdade para a gente. E eu acho que a batalha maior é essa, é com a mente, né, durante todo o processo, né, nem fazer de fato os movimentos, e sim a gente entender que a gente é capaz e que a gente consegue. Exatamente, porque tem muita gente que acha que é só botar, não, vamos botar o dedo aqui, deixa eu só botar o dedo para ver como é que é, vamos treinar esse dedo, vamos botar um treinamento do dedo aí para todo mundo fazer. O problema não está no movimento, como a Melise acabou de dizer, o problema não está no movimento em fazer. Vamos botar um dedo aqui para ver qual é. O negócio está no treinamento mental.
é o treinamento da mente, é a reeducação da mente, é ajudar a mente a entender e ela ter certeza de que você é capaz, que a pessoa é capaz de fazer. Isso vai muito além de colocar um dedo e fazer movimentos. Isso vai em cima do treinamento da mente. Botar um dedo e fazer movimento é apenas uma consequência do treinamento mental e da conquista da autonomia. É isso aí, concordo assino embaixo. O que você faz de profissão, Melise? Só de curiosidade. Eu sou engenheira de formação, mas hoje eu trabalho na área de TI. Olha que legal, super tecnológica, né? Sim. Super tecnológica, mulher dos números, entendeu? E é isso, assim, eu acho que para quem, não precisa ser da área de humanas, nem na área biomédica para entender o que eu estou falando, não, sabe? Eu acho que quando a gente está falando de emoção, de treinamento, não é só de emoção, de medo, ansiedade, ou tristeza e alegria, não. Quando a gente está falando de treinamento mental, a gente está falando de educação, né? A gente está fazendo uma educação mental. E isso é uma coisa que a gente aprende e a gente leva para a vida toda, sabe? Então, independentemente da área que a gente atua ou da formação que a gente tem muita gente da área de humanas, da área biomédica, quem é muito psicólogo, fisioterapeuta e até mesmo médico, que também sofre com a mesma questão, mesmo sabendo, até mesmo como tratar, mesmo entendendo o assunto, mesmo conhecendo o corpo, sofre com essa questão, porque o problema não está no que a gente faz, está em como a gente entende como é esse corpo. E às vezes a gente pode ter informação para caramba, informação de vários níveis, mas como é que a gente aplica essa informação para o nosso dia a dia, sabe? Como é que a gente aplica essa informação para o nosso corpo? Então, na hora que a gente consegue realmente treinar a mente para fazer uma modificação de comportamento através de uma conquista de habilidade, porque é exatamente isso que a gente está falando. A gente está treinando uma habilidade, que é treinar e conquistar a habilidade de se penetrar, para então deixar ser penetrada. Isso é uma conquista de habilidade. E a partir dessa conquista de habilidade, ou seja, de capacidade, na hora que a gente se sente capaz, a gente é capaz de mudar nosso comportamento. Então, a gente, ao invés de evitar, a gente recebe, a gente aceita, que é o que está acontecendo com você hoje, não é, Melise? Conta. Com certeza. Conta agora mais a parte boa da história. Foi bem isso que você falou, né? Depois que eu passei por essas fases de dilatador, eu chamei, né, meu marido e falei, me sinto pronta. E aí a gente tentou e foi extremamente natural, assim, completamente diferente das outras experiências que a gente teve, porque, assim como o absorvente interno, né, entrou tranquilamente, né, a gente conseguiu ter a relação com penetração logo na primeira tentativa, mas acho que foi muito por isso, porque eu entrei nessa relação determinada, assim, de que eu conseguia. E acho que foi isso que, no fim das contas, fez a coisa funcionar, né? E estamos bem, continuamos aí nos nossos treinamentos, tentando recuperar o tempo perdido, e tem sido ótimo, porque a gente, né, no fim das contas, não deu 2 anos ainda de casamento, mas é uma frustração, né, para o casal como um todo. Então, depois que a gente passou, né, dessa etapa, a gente se sente mais completo, né, mais realizado, que é algo que a gente estava buscando, né, desde o começo. Então, saber que a gente superou essa fase, que agora a gente pode aproveitar, com certeza é uma libertação, assim, de algo que estava faltando, né, dentro do nosso relacionamento. Sim, e o seu marido está melhor da depressão, inclusive? Você está ajudando ele? Mas eu acho que sim, tem ajudado. E eu acho que tudo, né, corrobora, né, quando a gente está falando de questões psicológicas. Então, se alguma parte, né, não está bem encaixada, a outra é afetada, então quando a gente vai melhorando as outras coisas também, como consequência, a gente consegue evoluir em outras partes também. Com certeza. E assim, eu pergunto, mas minha pergunta vai bem na linha do seguinte, quando a gente está numa situação de deprê, né, de depressão, quando a gente tem uma conquista, e essa é uma conquista do casal, né? A superação do vaginismo não é só uma conquista da mulher, principalmente a mulher que vive em parceria com alguém. A superação do vaginismo é uma superação que é uma vitória do casal, da unidade. É uma vitória pessoal? Claro que sim, porque a principal beneficiada, no final das contas, é você. Porque existe uma questão pessoal que precisa ser cuidada dentro de todas as questões do vaginismo, existe uma pessoal, que é essa aí que a gente está falando, que foi essa que você treinou,
que é o do autoconhecimento, que isso ninguém pode fazer por você, só você é capaz de fazer, mas dentro de todas essas questões que envolvem o vaginismo, quando a mulher tem uma relação de parceria, não tem como isso não afetar a parceria também, porque afinal de contas é um interesse mútuo, né? Uma dificuldade que é junta, compartilhada, né? Você sofre e ele também. Então, na hora que existe uma superação da questão, para você, que é uma mulher que vive em parceria com alguém, com teu marido, no caso, é uma vitória para os dois. E situações de vitória são situações muito estimulantes e muito felizes para quem está ali lutando contra um buraco, né? Lutando, às vezes, contra uma tristeza maior. Então, é uma amostra de que, olha, dá para dar certo. Bora lá, vamos continuar cuidando, investindo no que precisa, investindo no tratamento que precisa, porque pode dar certo e vai dar certo, né? Então, acho que é a partir daí que a gente começa a se estimular mais, né? E a ver que as coisas podem ter um andamento diferente daquilo que a gente imagina. Né? Então, E assim, colhendo os resultados, né? Então, com certeza é exato, uma motivação a mais. exato, colhendo os resultados, exatamente. Então, assim, olha, adorei, assim, adoro essa construção e, assim, eu fiquei muito feliz por ter encontrado Melise hoje aqui, dela ter topado gravar com a gente, porque gravar comigo aqui, fazer parte desse episódio, desse lindo episódio, porque Melise não me acionou na mentoria, não precisou, né, na mentoria gratuita em que eu ofereço, e às vezes acontece isso mesmo, eu conheço elas e vejo, escuto a voz a primeira vez quando a gente está aqui na gravação do podcast, eu adoro isso, porque eu só pego de surpresa com todas essas novidades e com essas histórias lindas, porque essa construção de linha de tempo, né? Ou seja, a gente poder fazer toda essa construção do início, de como foi seu desenrolar, de como foi a sua experiência, do que você sentiu, de toda essa construção de conhecimentos e habilidades que vão contribuir para uma vitória no final, independentemente da história de vida, porque uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, e eu gosto sempre de falar sobre isso, sabe? Cada pessoa, cada mulher é única na sua história. Então, as pessoas têm histórias de vida diferentes, elas têm conquistas, desilusões, vivências diferentes. Então, momentos felizes e momentos não tão felizes assim, muito diferentes entre si. Aí eu me refiro especificamente à experiência com o vaginismo, né? Então, todas as pessoas que sofrem com a questão, são únicas e têm suas particularidades. Mas na hora que a gente está falando de algo que é comum, e assim, uma coisa que eu vejo muito em vocês é essa coisa comum da dificuldade com o corpo, e para mim essa dificuldade com o corpo é a primeira de todas, é aquela que a gente carrega lá atrás, lá desde jovenzinha, que a gente não teve esse contato com o corpo, e a gente cresce sem ele. Então, na hora que eu costumo dizer que para mim ele é o medo mais primitivo, sabe? Aquele primeiro medo lá que a gente carrega sobre a penetração vaginal. E na hora que a gente consegue, independentemente da história de vida de vocês, ou de como vocês estão hoje, das vivências que vocês passaram, de traumas passados, de relação familiar, de educação, de religião, que são vários outros fatores que importam, relação com a parceria, são vários outros fatores que importam dentro da manutenção do problema do vaginismo, ou mesmo da sua origem. Quando a gente ajuda a mulher a vencer esse medo, que é o mais primitivo de todos, que para mim é o mais primitivo de todos, é como se a gente desse, sabe aquele empurrão no fundo do iceberg? Assim, agora vai, vamos aparecer logo o resto todo e vamos embora cuidar do resto, sabe? Porque é como se a gente pegasse aquele fio do novelo e, ó, começa a se desenrolar para que as coisas possam dar certo. Então, é claro que as pessoas têm histórias diferentes, cada mulher terá um ou mais motivos diferentes para poder sofrer com dores, sofrer até mesmo com vaginismo, até manter esse ciclo, mas o que eu digo e repito sempre, gente, quando eu escuto depoimentos como o da Melise e de tantas outras que já passaram pelo programa, que toparam gravar, e outras nem tanto, mas de tantas outras, quase 1.000 e poucas mulheres que já passaram por essa experiência, é que na hora que você consegue se apoderar do que é seu, tudo muda, tudo pode mudar, tudo vai ter uma chance muito maior de mudar se você se apodera do que é seu. E quando eu digo que você se apodera do que é seu, você se apoderar do que é seu, significa você se apoderar do seu corpo, que ele é só seu, ele não pertence a mais ninguém. E depois que você se empodera dele, e que você se apodera dele, aí sim, você pode doar para quem você quiser. Né? Você pode emprestar para quem você quiser, você pode usufruir do seu órgão, ou do seu corpo inteiro, inclusive do seu órgão sexual, como um órgão sexual, com prazer. Mas antes de usufruir do seu corpo ou do seu órgão sexual como algo que lhe dê prazer, você precisa ter uma atitude natural com ele, sem medo, sem desconforto, sem estranheza. Porque essa atitude natural é que vai formar toda a sua base para você se libertar do sexual.
E é preciso entender isso, porque se a gente não conseguir entender esse mecanismo, a gente dificilmente consegue sair do lugar, sabe? E é exatamente isso que eu vejo quando eu vejo vocês bem. Eu vejo exatamente essa conquista dessa parte que parece pequena, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas peraí, eu preciso de tudo isso mesmo para mudar, gente? Não é possível, eu nunca me liguei nisso, nunca me liguei que isso fosse importante. Assim, colocar meu dedo lá dentro, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, botar dois dedos, abrir e fechar. Como é que isso pode fazer diferença na vida de uma criatura, gente? Como é que pode? A gente duvida que isso possa fazer diferença. Mas só depois que a gente entra e realiza que isso é importante, é que a gente vê a falta que isso faz. Estou errado ou estou certo? Tá certíssima. Eu acho que esse fator é primordial. E eu acho que é um pouco disso que, um pouco não, muito disso que o programa acabou trazendo para mim, que é o fato de me sentir liberta disso. Não só, né, na relação sexual, mas como eu já mencionei, a questão de absorvente interno, coletor menstrual, mas também outro fator que para mim sempre era muito importante, que eu ficava pegando, assim, na minha cabeça, de certa forma, que era o de ficar pensando, né, como que eu poderia engravidar, né, a partir disso. Que me incomodava muito, diga-se de passagem, né, porque tá todo nessa fase aqui, em que você tem o familiar, né, que já fica naquela expectativa de, quando vem o neném, por exemplo, você saber que eu estou na situação, porque pelo menos na minha visão, era uma coisa do casal, né? Então, assim, não era que eu gostava de ficar compartilhando também com outras pessoas o que estava acontecendo. Então, as perguntas chegavam e, de certa forma, machucavam, né? Nesse sentido de falar, não, tenho certeza, né? Que não tá vindo o bebê por enquanto. E aí foi bem complicado, né? Passar por esse período, de certa forma, e saber que agora as coisas são possíveis, né, que não só a relação sexual, mas também outros planos também começam a se tornar viáveis. Então, acho que é muito isso, a gente saber, né, se empoderar e saber que a gente é capaz disso, mas vivenciar isso na prática, eu acho que dá mais segurança para a gente no fim das contas, e foi fundamental, né, ter todo esse processo. A rede de apoio também, né, que eu não considero só você, né, doutora, mas também a sua equipe e até as meninas que compartilham as histórias, né, durante a página, durante as lives, eu acho que faz toda a diferença, porque a gente sabe que a gente não está sozinha nessa, no fim das contas. E, às vezes, o que a gente está precisando é isso, né, saber que tem mais gente ali que vive o que a gente vive no dia a dia, mas que superou. Né? Então, acho que essas doses, assim, de histórias, relatos, sempre trazem esse conforto para a gente, que muitas vezes é o que a gente está precisando. Ai, gente, que coisa linda. Nossa, que coisa linda, que maravilha. É mesmo, eu também dou muito mérito e dou muito valor e acredito muito no sucesso do programa Chave Mestre da minha equipe, eu não tenho a menor dúvida. Né? Assim, eu consegui montar uma equipe muito redonda e muito dedicada e veste a camisa mesmo, não só o meu sócio, que é o responsável por toda a parte de marketing e de organização logística, digamos, mais do que marketing, né, da organização logística do programa, ele que monta todas as bases, ele que faz, ele que é o homem dos bastidores, como eu digo, né, e da minha menina, que é a Rebeca, que é a menina que trabalha diretamente comigo, né, nessa parte toda de atendimento a vocês, nessa parte de tirar dúvidas com relação à questão mais específicas de andamento da plataforma, do programa, esses acompanhamentos que vocês têm, não só comigo, mas também o próprio acompanhamento semanal, perguntando, e aí, tá tudo bem? Botando vocês em contato comigo, assim. Então, eu acredito muito, realmente, o sucesso do Chave Mestra a toda a equipe que trabalha comigo. As meninas que trabalham com o meu Instagram, que fazem parte, né, de todo esse mundo aí da divulgação. Então, eu consegui, eu e o meu sócio, o Alan, a gente conseguiu manter, que esse sócio que eu estou te falando, que é o homem dos bastidores, a gente conseguiu montar uma equipe ainda pequena, sim, é verdade, a gente tem muito para crescer, mas a gente conseguiu montar uma equipe ainda que pequena, mas que é muito acolhedora, e uma equipe está muito engajada nisso, junto comigo, principalmente, né, que foi o, né, enfim, que tomou conta da parte técnica da coisa. Então, eu consegui ter gente do meu lado que está engajada, que também torce por vocês e que também quer a felicidade de vocês, quer que vocês também se livrem desse tormento. Então, eu acho que, mais do que eu, que por mais que seja a mentora de todo o processo, mas se eu não faço esse trabalho totalmente sozinha, ainda mais um trabalho via online, é um trabalho que a gente precisa ter muito apoio, né? Vocês não estão comigo ali na cara do consultório no dia a dia, olhando para mim, né? Todo um trabalho de montar um trabalho para que vocês entendam que ali, mesmo naquele ambiente virtual, vocês têm
a condição de se sentirem acolhidas, de se sentirem respeitadas, de se sentirem amparadas, de poderem ser assessoradas, né? Mesmo no ambiente virtual. Isso é perfeitamente possível, mas para isso a gente tem que ter realmente uma estrutura bacana para poder oferecer para vocês, né? E é isso que a gente está trabalhando nesses 3 anos do programa Chave Mestra, em que eu trouxe o meu trabalho do consultório de dia a dia para dentro do mundo virtual. Então, ao tomar essa atitude, eu tive mesmo que me preparar, me cercar de gente. E é isso aí, eu estou super feliz com o trabalho, porque eu estou vendo como ele pode ser tão bom e dar tanto certo, quando eu vejo depoimentos como o seu e das tantas outras que já passaram por aqui com esses depoimentos lindos de superação, eu vejo como esse formato de tratar, não só pode ser tão efetivo quanto o meu atendimento presencial, quando a mulher está ali de cara para mim no consultório e está sentindo aí o meu toque, o meu abraço, o meu afeto, mas também aqui. Porque da mesma forma, meu afeto não muda. O meu carinho por vocês não muda. A minha emoção não muda, né? A minha emoção não muda quando eu consigo ajudar vocês a superar uma situação como essa. A minha emoção é a mesma. Seja no consultório em que eu abraço vocês fisicamente, mas seja por aqui, em que eu abraço vocês aqui, ó. Com muita felicidade, com muita alegria. E eu fico muito feliz, realmente, quando a gente consegue com toda essa rede de apoio, porque isso é uma rede de apoio, né? Como você falou, não só eu, não é só a equipe, existe uma comunidade, quase que uma comunidade ali dentro, e existe mesmo, né? Uma comunidade de mulheres que se apoiam, uma comunidade de mulheres que se respeitam, uma comunidade de mulheres que todas estão no mesmo barco, todas em busca do mesmo objetivo. E eu não tenho a menor dúvida, não só pelo que você falou, mas porque todas elas também falam isso, o quanto que se sentir no meio de tanta gente que tem a mesma questão, o quanto isso conforta, né? O quanto isso acolhe, principalmente esse sentimento de solidão que vocês têm, essa sensação de que eu estou sozinha no mundo, eu sou um ET, eu sou completamente diferente dos outros, ninguém sofre o que eu sofro, né? Eu sou anormal e o resto do mundo é normal, o que eu tenho, né? Então, quando vocês veem que vocês estão todas juntas, também nas lives que a gente faz, né, mensalmente com vocês, com quem está participando, quando vocês veem que vocês estão todas juntas no mesmo barco, você fala, caramba, eu não estou sozinha, que bom, não sou a única. Né? E eu tenho apoio, eu vou vencer, eu consigo porque eu posso, porque eu sou capaz, sabe? Então, quando eu realmente eu vejo que eu percebo, pelo depoimento de vocês, pela fala de vocês, por tudo, né? Eu percebo o quanto eu consegui fazer parte de tudo isso, eu e a minha equipe, o quanto a gente conseguiu fazer parte de tudo isso, e o quanto mesmo um pouquinho, né? Mesmo aquele pedacinho que a gente está ali perto de vocês, mas o quanto isso já foi importante para mudar essa realidade e para ajudar vocês a terem um outro ressignificado para o que é ser mulher, isso não tem preço, cara. Não tem. Isso para mim é gratificante demais. Demais, demais, demais. Tem como não tem como eu não me emocionar, né? É lindo demais. Pode ter certeza que a gente sente todo esse carinho aí que vocês dão pra gente. E realmente, né, eu sou muito grata, que não só eu, mas outras meninas já falaram aqui, o fato de ser online facilita muito a vida, não só, né, porque você acaba incentivando, né, a gente a ter essa relação de auto-talk, de ter familiaridade com o nosso próprio corpo, mas também porque, imagina, quando que eu ia conseguir ir para o Rio de Janeiro me tratar com você, que seria, né, presencialmente o cenário ideal que a gente teria, mas eu não acho que ele vale menos, pelo contrário, ele tem o mesmo valor, né, de um tratamento presencial, justamente por essa proximidade que a gente acaba tendo nessa interação e a gente saber que a gente está sendo acompanhada, né, receber uma mensagem ali durante o curso, né, de como você está, me responde esse e-mail, né, eu quero te acompanhar e tal, mesmo que às vezes a gente não tenha tido a proatividade, né, de ir lá e mandar um e-mail antes, então, saber que a gente está sendo acompanhada também dessa forma, né, com esse cuidado, fez toda a diferença, e eu sou muito grata, de verdade, pelo programa, né, não só pela conquista final, mas pelo processo como um todo. Eu acho que a experiência que a gente tem no pacote, sim, é inenarrável. Coisa boa. Muito feliz por você estar compartilhando esse momento tão bonito, esse depoimento tão bonito, e essa parte tão, tão importante da sua vida comigo aqui, com todas nós, claro, né? Porque esse povo todo que nos escuta. Porque parece que somos só nós dois aqui, mas vai ter um povo escutando a gente, né? Tem um povo grande escutando a gente. Mas vem cá, diga, eu sei que agora eu acho que não tem nem... Olha, eu queria finalizar esse nosso papo, porque passa rápido, já temos aí quase 1 hora conversando, porque passa muito rápido mesmo. Mas, assim,
A gente já mandou, eu sei que a gente já mandou vários recados aqui, tanto eu quanto você, mas manda um recado para essa mulherada, vai? Manda um recado para essa mulherada que ainda está peregrinando em busca de ajuda, Melise. Meninas, perseverem, de verdade. A jornada, ela não é fácil, eu acho que ela, para cada uma, né, vai ser uma experiência diferente, a dificuldade vai ser diferente para cada uma, mas foquem no objetivo, né, que é superar esse obstáculo que a gente tem na vida, e foquem que outras pessoas já conseguiram, e se outras pessoas já conseguiram, vocês também conseguem, né? Eu acho que isso é onde a gente tem que colocar as nossas forças, de ter a segurança de que a gente pode ser completamente livre com o nosso corpo e fazer as nossas próprias escolhas no dia a dia. E foquem que depois melhora, né? Que vocês vão ser recompensadas por isso. Lembra disso, né? Quando vocês estiverem ali no momento de tristeza, de desânimo, enfim. Eu acho que esse é o principal, saber que a consistência vai fazer toda a diferença ali para vocês durante o processo. Então, não desistam, né? Toda vez que tiverem aí um momento de desânimo, procurem o grupo também, eu acho que é bem importante, não só ali as trocas de e-mail, né, na plataforma, enfim, mas tentem, né, se conectar com outras mulheres que estão aqui no programa também, que cada uma tem uma experiência, que é algo que com certeza pode contribuir também com o processo de vocês. Confie. É isso, para essas mulheres que ainda estão em busca de ajuda, para essas mulheres que sequer começaram a buscar a sua ajuda porque ainda tem dúvida se um atendimento não, um programa, né, de tratamento online pode funcionar, é o que eu falo, eu só posso me responsabilizar por aquilo que eu ofereço, obviamente, né? Não posso dizer que todos os tratamentos online vão funcionar, que eu seria louca para fazer uma coisa dessa. Só posso dizer o que eu ofereço e eu posso me responsabilizar por aquilo que é meu. Mas uma coisa eu sempre falo, e repito aqui, né, corroborando exatamente o que a Melise acabou de dizer, não tem milagre, não existe milagre para determinadas situações, para essa mais ainda, né? Os milagres, eles vêm através de muito trabalho, né? Então, assim, é um milagre ter se livrado ou se livrar do vaginismo? Não, não é um milagre. É esforço, é trabalho, é consistência, é orientação, é supervisão adequada, é o casamento entre um bom profissional qualificado cuidando de você, isso é muito importante, tem muito profissional que não tem qualificação nesse assunto e que hoje trata dessa questão, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, você tem aí uma combinação entre o profissional que seja qualificado, que entenda do riscado, que saiba o que está fazendo, mas tenha qualificação para isso, e a sua força de vontade. Então, se você tem esse casamento entre a sua força de vontade, uma boa orientação, um bom tratamento que caiba para você, porque, afinal de contas, o tratamento que a gente está comentando aqui agora, a Melise acabou de dizer, cada pessoa tem uma necessidade, cada mulher é única, como eu falei, então o tratamento tem que ser esse para você. Se você é uma mulher que sofre com vaginismo, mas você não se afinou com o discurso do autoconhecimento, porque você consegue fazer todos esses movimentos você própria de uma forma muito natural e confortável, o chave mestre, infelizmente, não vai conseguir ajudar você a se livrar da questão. Mas se você tem essa dificuldade com o seu corpo, isso eu posso dizer que o chave mestre pode te ajudar, porque o foco dele é esse, é ajudar a mulher a perder o medo de si mesma. Esse é o foco do programa. Então, cada mulher terá uma necessidade, cada uma verá o seu tratamento como sendo algo importante para si mesma. Mas, para mim, essa combinação entre o profissional adequado para cuidar de você e a sua força de vontade é o casamento perfeito. Se ficar faltando uma das duas pontas, pode ser que, obviamente, a coisa não dê tão certo como você espera. Então, não perca a esperança jamais, né? Continue entendendo, amadurecendo. Se você ainda tem dúvida, alguma dúvida sobre isso, amadureça um pouco a questão. Você acabou de escutar a Melise conversando e falando, e eu também conversando aqui com vocês. Então, amadureça um pouco esse pensamento, reflita sobre os seus conhecimentos. E quem sabe você também não vem fazer parte do programa Chave Mestre, como a Melise fez, porque agora ela já foi, né, gente? Já terminou. Então, olha, Melise, eu queria muito te agradecer, meu bem. Muito obrigada pela sua participação. Foi lindo, foi muito legal, foi muito bonito. Adorei conhecer você aqui, inclusive nesse momento, conhecer aqui pessoalmente, nesse momento. Muito feliz pela sua participação e que você seja muito feliz nessa nova etapa da vida, né? Não tem mais o que desejar, senão muita felicidade para você, que você aproveite muito essa nova etapa. Obrigada, doutora. Eu fico muito feliz também de poder participar. Para mim é um privilégio aqui compartilhar a minha história. Então, agradeço também o convite, né? Acho que foi um momento muito especial que a gente passou aqui. Espero poder ter contribuído de alguma forma para quem estiver ouvindo a gente. Com certeza, ó.
Muito boa tarde para você, meu amor. Tudo de bom, viu? Pra você também. Um beijo. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!